Iniciando, então. Então, a radiologia pediátrica e neonatal, tá? Sempre que uma criança vai chegar lá no nosso serviço de radiologia, eles vão chegar com medo, tá? Principalmente porque a gente vai estar de branco. Que não seja toda a roupa, mas tem o jaleco branco, tá? Eles já vão começar a chorar. É difícil uma criança chegar lá e não chorar. Então, se acostumem, tá? Porque vão escutar muito choro, principalmente quando for raio-x de criança. O que a gente pode fazer? Tentar conversar com essa criança, perguntar se ela quer ir conhecer o aparelho, deixá-la mexer um pouquinho lá nos botões do aparelho. Pode levar ali para mostrar um raio-x que foi feito de uma outra pessoa, tá? Tudo isso para deixar essa criança com o menor medo possível. E é lógico, a gente vai sempre conversar com o pai ou acompanhante que estiver junto, né? Mas o nosso principal interesse ali é a criança, tá? Que a criança colaborando, o exame sai muito mais rápido e a gente não precisa ficar segurando muito essa criança. Se possível, eu sei que é difícil, tentar um brinquedinho, uma bala, ou fazer um balão com uma luva, alguma coisa assim para entreter essa criança. Eu geralmente lá eu levo tenho um saco de pirulito no meu armário. Então, quando eu vou para o plantão, eu já deixo uns no bolso, ou deixo lá na minha mesa, lá no aparelho, que eu sei que aparecendo alguma criança, eu consigo. No momento que tu mostra um pirulito, ela já se abre pra ti, né? É bem fácil. Só que não vai ser sempre que tu vai ter dinheiro para comprar pirulito ou uma bala para criança, né? E outra coisa, pai e mãe tem vezes que não gostam que tu dê um doce. Então, primeiro eu faço um sinal pro pai e a mãe e pergunto se, sem a criança perceber, é lógico, se eu posso dar, né? Se eles permitem, daí é mais fácil. Se não, eu invento outra coisa. Vou pro balão com a luva, qualquer outra coisa. Então, a gente sempre deve considerar a criança é um paciente normal, tá? Porém, o tratamento com essa criança que é diferente, porque é uma criança pequena ainda, não é um adulto. E sempre ele vai ter medo de uma coisa diferente, principalmente se é a primeira vez que essa criança vai lá fazer um raio-x, tá? A gente vai explicar para a criança, depende da idade, ali dos 3 aninhos ela já entende o que a gente vai fazer. Precisa fazer um raio-x, se é da mão, ou se é da cabecinha, ou se é do pulmão. E eu vou precisar que tu fique paradinho. Aí entra aquela história, né? Vamos brincar de estátua? Consegue ficar parada? Quero ver, então. Tá? Tem um monte de joguinho assim que a gente consegue. Só que vai ter vezes que, olha, não quer nem te olhar na cara. Tá? Vai abrir o choro e vai se agarrar na mãe ou em quem estiver acompanhando. Aí não vai ter outro jeito. Vai lá, veste a tua roupinha, teu avental, protetor de tireoide, põe na acompanhante e mãe, ou pai, ou vó, vamos ter que segurar, tá? E daí a gente vai lá, tem que posiciona, vai ser, provavelmente vai ter uma colega junto, ou um colega, um vai ficar no comando e o outro ajuda na mesa, tá? A gente vai posicionar essa criança e fazer o raio-x. Vai ter que segurar, não adianta, tá? Pode chorar, espernear, mas vai ficar ali paradinho, segurado. Eu sei que parece maldade, mas não é. É que se a gente não faz assim, o exame não é feito, tá? Então, sempre, primeira coisa, se apresenta, tá? Conversa com o acompanhante, apresenta-se como técnico responsável pelo exame. Tu vai conferir o nome do paciente, o pedido médico, tá? Vai explicar como que vai ser feito esse exame.
avisa o responsável que ele vai ficar na sala acompanhando essa criança, tá? Para dar um suporte para a criança. Se o responsável não quiser ficar na sala, a gente não realiza esse exame, tá? Por quê? Criança menor de idade não fica sozinha na sala. Eu já tive ali na Unimed uma mãe e um pai com um menino de 8 anos. Estavam os dois lá sentados na sala de espera, cada um com o seu celular na mão, bem bonitos. Eu chamei o nome do paciente, eles se olharam os dois, olharam para a criança, pode ir lá. Falaram para a criança. Aí eu olhei aquilo, eu digo, desculpa, pai, mãe, eu preciso que um dos dois entre junto. Aí se olharam os dois assim, mas tem que entrar mesmo? Ele vai sozinho, não precisa. Eu digo, não, ele é menor de idade, eu preciso de um responsável dentro. Aí se olharam os dois, nenhum queria ir. Eu achei aquilo horrível, coitada da criança. Mas aí acabou entrando o pai, só que ele entrou na sala com o celular na mão e nem deu bola para a criança. Então, assim, ó. Imagina como é em casa, seus pais. E a criança tinha fraturado o tornozelo mesmo. Eles não tinham nem dado bola para a criança. Entendeu? Um descaso terrível com aquela criança. E ele bem queridinho, o menino, sabe? Não chorava, não se reclamava de dor e estava fraturado. Eu fiquei com muita dó. É o papel dos pais na sala de exame, tá? A gente vai sempre conversar com eles, que é obrigatória a presença de um. Somente caso tiver só a mãe e a mãe tiver grávida, ela vai ter que dar jeito de chamar alguém para acompanhar esse exame, tá? Mãe grávida na sala não fica nem de acompanhante, não pode. Então, o pai, ou a mãe, ou vó, quem for acompanhante, vai ficar na sala, mas como observador, dando apoio à criança, tá? Não vai lá se meter no nosso exame. Tem vezes que eles tentam, mas aí a gente tem que ser firme. Paizinho, deixa que eu posiciono, o senhor só fica aqui do ladinho, segurando a mãozinha da criança, tá? Tem que ser meia firme de vez em quando. Então, grávida, de jeito nenhum, nem de acompanhante pode ficar na sala. Então, para conhecimento, lactentes, criança de 0 a 1 aninho de idade. Neonato, até 27 dias de vida, tá? São os pacientes da neonatal ainda. Primeira infância vai até dos 12 meses até 3 anos de idade. E paciente pediátrico até os seus 12 a 14 anos de idade, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, aqui ainda é considerado criança, até os seus 14 aninhos. Eu não consigo abrir o bate-papo aqui. Acho que alguém mandou alguma mensagem. Mas não consigo abrir. Professora, Oi, fui eu que mandei. pode falar. Eu que mandei. É que eu tô pelo da minha filha Renata, mas eu sou a Roselei. Não tem problema. Tem problema. Tá, Tá, eu tô vendo aqui. tá. Tô te vendo. Mas tu colocou o teu nome ali no WhatsApp? Sim, coloquei. Ah, então tá. Tá um nomezinho ali no WhatsApp, não tem problema. Tá? Tá. Então, os exames mais realizados na radiografia, na radiologia pediátrica. Primeiro de todos é o tórax, tá? O tórax é o que ganha na frente. O abdômen, o segundo. As extremidades em terceiro. O crânio em quarto. E localização de corpo estranho é o quinto. A criança que engoliu, aspirou, se perfurou, tá? Com alguma coisa. Aí a gente tem as técnicas para imobilização dessa criança, tá?
que a gente utiliza? Fitas de velcro, isopor, almofada de espuma, cunhas triangulares, lençóis e sacos de areia. Esses sacos de areia aqui já não estão adiantando muita coisa. Por quê? Porque essas crianças estão muito fortes. Larga um saquinho de areia na perna, ele chuta longe. Ele nem dá bola. Cuidados que a gente tem que ter com os exames, tá? Em todos, não é só na parte da pediatria, isso aqui é um geralzão. Sempre antes de iniciar um exame, a gente vai lavar as mãos, tá? Vai deixar a sala preparada. A gente vai primeiro pegar lá o pedidinho de exame, tá? Entrou um raio-x de tórax. A gente vai olhar a idade. É um raio-x de criança, 3 aninhos. Então, eu já vou mais ou menos imaginar que essa criança de 3 aninhos, se ela colaborar, eu consigo fazer o exame em pé, tá? Eu já vou lá e já deixo o meu aparelho arrumado para fazer esse exame em pé. E aí que eu vou chamar o paciente. Primeiro eu arrumo a sala, tá? Para o paciente não entrar lá na sala e ficar me esperando eu virar aparelho, arrumar o book, arrumar a mesa, tá? Sempre que for, então, realizar um exame de uma criança, o técnico vai solicitar a presença do responsável dessa criança. Quem veio com essa criança? Então, vamos entrar junto na sala. Caso for uma criança que utilize fraldas ainda, e o nosso raio-x for de quadril, bacia ou coluna, a gente vai precisar retirar essa fralda. Por quê? Se a fralda estiver úmida, vai dar artefato na imagem, tá? Sempre, então, retira a fralda. E se tiver alguma roupinha que tenha botão, tipo esses body que estão usando agora, ou tira ou levanta para cima, tá? Nunca deixa nada que possa dar artefato na imagem. Quando o exame for realizado no leito, lá na pediatria ou na UTI neonatal, sempre que a gente for chegar lá, antes, lava a mão, tá? Isso é uma regra. Tu entrou na UTI, já tem uma pia na entrada. Primeira coisa, lava a mão. O cassete ou o chassis, a gente nunca vai colocar direto em contato com essa criança. Sempre vai enrolar uma fralda ou uma fronha nela, tá? E é aí que a gente vai pôr embaixo dessa criança. A gente não mexe sozinha em paciente nenhum. Sempre vai procurar alguém da enfermagem para nos auxiliar, tá? Tanto criança como adulto, não interessa. Lá na UTI neonatal, eles têm aquelas incubadoras, tá? Tem a parte de cima que a gente consegue movimentar ela, que chama a capa. A gente vai verificar se há necessidade de retirar ou não, mas daí quem retira é a enfermagem, tá? A gente vai entrar lá com o nosso aventalzinho de chumbo, porque vai ser feito o raio-x no leito. Mas, para evitar contaminações, a gente vai pôr aquele avental da enfermagem, que é aquele transparente de TNT, por cima, tá? Tudo isso para evitar contaminação com esse bebê que vai estar lá ou a criança que está no leito. O máximo possível, tá? De cuidados. Professora, Pode falar. que nem no caso assim de UTI neonatal, essas coisas, esses bebezinhos, eles têm um avental específico do tamanho deles, daí no caso, né? Não, a gente não põe roupa na criança. A gente Pois vai pôr é, na isso que eu fiquei gente, pensando. tá? No paciente, não. Ele tá lá na incubadora, a gente só vai pedir para um técnico de enfermagem ajudar a gente a levantar um pouquinho e pôr o filme embaixo, o cassete, tá? A roupa quem vai colocar é a gente, para evitar contaminação na criança.
Não, o avental pumbífero, aquele. Não, é na gente, Ah, tá. Ah, tá? tá. Porque assim, ó, como vai ser feito o raio-x no leito, a gente vai estar ali na volta, a gente vai receber radiação, tá? Para não receber radiação, a gente tem que estar com 2 metros de distância. Só que a gente não vai estar com essa distância. O máximo vai ser 1 metro, que eu tô aqui e o meu bebezinho tá ali para fazer o raio-x, tá? Então, é a gente que vai colocar o avental, o pumbífero, a proteção é nós, tá? E se a enfermagem, alguém ficar ali para colaborar e ajudar, eles também têm que pôr o avental. No bebê não precisa. Mas ele não precisa de uma proteção em outras partes do corpo para não. Não, porque assim, ó, como o aparelho é o móvel, ele tem um. Ele não é tão alta a radiação, tá? E outra, é focadinho, a gente vai colimar, não pode deixar todo aberto. Se é o raio-x do tórax, é no tórax, tu não vai abrir no corpo inteiro do bebê, tá? Não tem como a gente pôr uma proteção nele, porque a gente não tem lá nada menor. É difícil na UTI neonatal a gente colocar uma proteção. Em nenhuma UTI a gente coloca proteção em paciente. Mas daí é só no leito, mas daí se vai fazendo uma clínica, daí a gente tem uma proteção para criança maior? Ou Para não? criança maior a gente tem, até Daí. lá no setor, tá? Mas para raio-x em leito a gente não usa proteção. Porque o aparelho é menor a quantidade de radiação ali do que o nosso da sala. E para as radiografias pediátricas, tá? Sempre usar o menor fator de exposição. Menor MAS e menor KV. Tá? Que a gente tiver lá o limite no aparelho, a gente nunca vai usar. É sempre o menor para pediatria. As técnicas de imobilização, então. Sempre, primeira coisa, tentar conversar com esse paciente. Se não tiver acerto, a criança não colaborar, aí a gente vai conversar com o pai, acompanhante, a gente vai ter que mobilizar essa criança, paizinho ou mãe, tá? Daí, ou o pai vai colaborar, ajuda a segurar, tem vezes que eles não querem. Aí a gente vai ter que pedir que pelo menos colabore com uma parte e chamar um outro técnico para nos auxiliar, tá? Então, um dos aparelhos, eu sinceramente nunca trabalhei com esse aparelho, PigStack, tá? É um aparelho de mobilização utilizado para realizar o raio-x de tórax em criança. Ele é utilizado em crianças de até 1 ano de idade. Pessoalmente, eu nunca vi esse aparelho, tá? Mas existe e aí eu tô passando para vocês. Então, como que é esse aparelho? Deixa eu achar ele aqui. Aqui tem outras formas, tá? Que são as fitas, os lençóis, os sacos de areia e as bandagens, que a gente pode utilizar para imobilizar essa criança. E esse aqui que é o aparelho, ó. Eu acho que a criança fica... Dá até uma dó. Mas eu já vi vídeos com a criança fazendo assim o raio-x. Ele fica imobilizado, né? Totalmente. Aqui essa parte onde fica o rostinho aberto e ele fica os bracinhos para cima. Só que provavelmente vai ter pai que vai ver isso aqui e vai dizer, não, meu filho não vai entrar ali. Por isso que a gente prefere segurar na mesa, tá? Aqui tem uma outra, então, que é a prancha. Aí isso aqui é velcro, é fixado no paciente. E aqui vai o filme, ó, o cassete. Então, para o raio-x de tórax ou de abdômen, a gente pode fazer. Mas aí é só para bebezinho, né? Esse aí é bom para UTI neonatal, porque daí lá não tem como segurar, é difícil. Temos também a
mumificação, que é enrolar um lençol no corpo inteiro da criança, tá? Para fazer o raio-x de crânio. Que aí ele não se mexe. Tu enrola o bracinho tudo junto. E aqui, uma criança normal se ajudando. Na real, ela podia fazer em pé essa aqui. O tamanho dela para fazer um raio-x em pé é ótimo. Esse aqui é um DR, ó, que elas estão trabalhando. Essa mesa não é fixa. A gente consegue tirar para um lado, para o outro, tá? Então, a criança se ajudando, ela consegue fazer o exame em pé. Olha que bonitinha essa. Bem paradinha. Esse outro chegou a rir, ó. Aqui é um saco de areia. Esse aqui ajudou. Não, ele não conseguiu tirar. Mas geralmente tu põe o saco de areia nas pernas, eles jogam longe. Aqui o protetor. É uma saia que a gente chama. Tá com proteção. Fazendo um raio-x. Não entendi da que é aqui, porque ele tá marcando em cima da proteção. Provavelmente devia ser o tórax. A proteção radiográfica, então, a repetição mínima sempre do exame. Só vai realizar o teu raio-x se tu tiver certeza que essa criança não vai mexer, tá? Senão tu nem bate o raio, que vai ser só para repetir. Imobilização apropriada, tá? Se é um raio-x de tórax, então, um segura... Onde é que tem? Aqui dá para ser, ó. Um segura a perninha e o outro segura os bracinhos, tá? A gente vai fazer a colimação desse tórax aqui e realizar a radiografia. Tempo de exposição o menor possível. Proteção gonodal, que é essa aqui, tá? Proteção gonodal é para a gente pôr nas gônadas, que é a parte masculina e a feminina, tá? E a proteção dos pais que ficarem na sala sempre, de aventalzinho, tá? Isso aqui é para a posição do raio-x de abdômen em pé. Ô, Sora, Pode falar. e se não tiver o avental para todos que estão na sala, como é que a gente faz? Geralmente, assim, ó, cada sala tem 2 a 3 aventais. Menos que isso não pode ter. Por quê? Porque seria um para o técnico e para 2 acompanhantes. Tá? O mínimo é 2. Menos que isso é impossível. Aí, se for um local que tenha 2 salas, tu precisar de mais um, tu pega emprestado da outra sala. Depois devolve. Mas tem que ter. Ô, Sora, em relação também às crianças com deficiência visual ou auditiva, como que a gente realiza o exame? Aí é o pai ou a mãe, a acompanhante, que vai tentar nos orientar como que a criança consegue entender, né? Geralmente eles conseguem passar para a criança o que vai ser feito. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada, Sora. A gente sempre pede muito auxílio para o pai ou para a mãe, para quem estiver acompanhando, tá? Tá bom. Então, esse aqui vai para a próxima aula. Vou parar, porque senão na outra aula a gente não tem matéria. Então, assim, da parte da pediatria, o que vocês acham? Ficou alguma dúvida? Que a pediatria é bem mais complicadinho mesmo. Que a criança vai chegar lá no nosso serviço, ela vai chorar. E no momento que a gente posiciona ela, principalmente para o raio-x do crânio, vai precisar segurar para essa criança não se mover. Ah, eles ficam doidos. Podem falar.